Na nossa aula de ciências, nós vamos pegar o nosso livro de atividades e vamos abrir primeiro lá na página 55. Aqui, tá? Nas imagens abaixo estão representados diferentes biomas do mundo. Observe-as e, com base nas informações a seguir, relacione cada bioma à sua respectiva descrição. Depois, escreva o nome do bioma correspondente a cada imagem. Então, aqui, ó, bioma A, bioma B, bioma C e bioma D, certo? Aqui nesses quadros abaixo, você vai colocar o nome de cada um deles, tá? Por exemplo, eu vou observar esse bioma do quadro A, tá? Olha só, tem gelo, tem uma floresta mais seca, né? Então, eu vou observando os pinheiros aqui, a água. Qual é esse bioma? Taiga, tá bom? Então, assim você vai fazer com os demais, tá? Aí aqui nós temos, ó, para relacionar cada característica ao seu bioma. Nesse bioma, há muitas árvores e bastante umidade. A biodiversidade é muito grande e faz calor o ano todo. Então, de qual desses está falando? A, B, C ou D? Você vai colocar aqui, tá bom? De acordo com as características desse bioma que está descrito aqui. Virando a página, lá na página 56, Paulo viajou pelo Brasil com seu pai, que é caminhoneiro. Durante a viagem, ele registrou várias fotografias e fez algumas anotações montando um diário, mas infelizmente perdeu alguns dados que havia anotado. Observe as fotografias que Paulo registrou e complete as anotações do seu diário usando as palavras do quadro. Depois, com base na descrição dos textos, escreva o nome dos biomas pelos quais Paulo e seu pai passaram. Aí aqui, ó, temos um quadro, certo? Com algumas características ali. Água, floresta, jacarés, alagada, úmida, seca, raízes. Aí aqui nós temos os quadros, certo? Hoje visitamos uma comunidade que vive próxima a um rio. Foi muito legal. Ela fica bem pertinho da... Aí você vai escolher aqui, ó, uma palavra dessas e vai colocar aqui de modo que se encaixe corretamente, tá bom? A região é muito... Outra palavra. E quente. Meu pai e eu pudemos nos refrescar no rio. Aí o bioma que ele registrou aqui, tá? Você vai colocar. E aqui com os demais também. Nessa viagem, Paulo e seu pai também visitaram o sul do Brasil. Lá eles encontraram um bioma típico da região, uma área plana com muita grama e alguns arbustos. Que bioma é esse? Desembaralhe as letras e descubra a resposta. Aí aqui nós temos as letras embaralhadas, certo? Você vai desembaralhar elas e descobrir qual bioma é esse. Virando a página, lá na página 57, ó, nós temos um pequeno texto aqui. Leia o texto sobre um dos biomas brasileiros e depois faça o que se pede. Um bioma unicamente seco. O bioma Caatinga recobre as regiões de clima semiárido do Nordeste e algumas áreas de Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco. Seus vizinhos são o Cerrado, a oeste, e a Mata Atlântica, a leste. As chuvas são escassas e irregularmente distribuídas durante o ano. A presença de cactáceas, né, que são os cactos, é uma característica marcante, sendo comuns o mandacaru, a coroa de frade e o xique-xique, né? Aí aqui, entre parênteses, nós temos os nomes científicos dessas plantas, tá bom? Quanto à fauna, 15% dos anfíbios e répteis, 13% das subespécies de aves, 4% das aves e 7% dos mamíferos conhecidos nesse bioma também são endêmicos, ou seja, só existem nesse lugar do mundo. Muitos estão em perigo de extinção, né? Aí aqui nós temos uma imagem representando o que foi falado no texto. Letra A. Sublinhe no texto o nome das espécies de cactos que são encontrados nesses biomas. Pode circular somente
o nome popular deles, tá? Não precisa sublinhar também o nome científico, mas se você preferir, pode fazer sim. De acordo com o texto, o que significa dizer que parte da fauna é endêmica desse lugar? Então, você vai voltar lá no texto, tá explicando certinho, tá bom? Coloca esse trecho aqui na letra B. Escreva o nome dos biomas que estão próximos ao biomas descrito no texto. Aí, lá também, no início do texto, está dizendo os biomas que existem próximos, tá bom? Essas são as nossas aulas de hoje. Qualquer dúvida, podem vir até mim e perguntar, tá bom? Tchau!